A gente parou, que é o papel da HDL, né, no transporte reverso do colesterol. Tem um pointerzinho aí? Não tem, a TV não pega, mas tem um passador de liquidificador. Não, precisa. Não, passador não precisa. Passador eu passo aqui. O ideal seria ter um pointerzinho para mostrar as coisas, mas posso apontar com o dedão mesmo. Então, como é que funciona? O HDL, inicialmente, é uma molécula com aspecto discoidal, quando ela está descarregada dos lipídios. Quando está só com as apoproteínas, né, ele parece um disquinho. Conforme ele vai passando pelos órgãos e pelos macrófagos, que são doadores, né, de lipídios para ele, ele vai se carregando. Então ele vai saindo daquele formato discoidal e se tornando uma lipoproteína circular, né? Até que ele fica nesse formato aqui de HDL rico em lipídios cheio. Esse HDL, qual vai ser o papel? Ele vai ser um ativador da L-cat, que vai esterificar o colesterol e vai jogar esse colesterol para o fígado. O fígado, então, vai ter os receptores lá de HDL, as proteínas que vão reconhecer o HDL e vão coletar esse lipídio que normalmente ficaria circulante. Então, o papel do HDL é um papel positivo dentro do perfil lipêmico de qualquer paciente, porque o HDL é quem retorna os lipídios que vieram do metabolismo dos tecidos periféricos de volta para o fígado processar. Então, ele tira a gordura do sangue, enquanto as outras lipoproteínas transportam a gordura pelo sangue, vão largando nos tecidos periféricos, mas muita gordura pode sobrar. E a que sobra justamente é a que vai para o LDL. Então, por isso que as pessoas costumam dizer que a LDL é um colesterol, uma proteína de transporte de colesterol ruim, e a HDL é boa. Na verdade, não tem nem ruim nem bom, né? O que é ruim, o que é bom, o que é ruim é comer uma dieta muito rica em lipídios que vai gerar excesso das lipoproteínas. E a LDL em excesso, nós vimos que é um problema, né? Nós vamos ver por que na próxima aula ela é um problema. Então esse é mostrando o transporte reverso do colesterol e o papel da L-cat, que é uma enzima muito importante. Ela vai ser estimulada por uma apolipoproteína que está na própria HDL, que é a ApoC1, vai estimular a L-cat a trabalhar mais. Então ela vai esterificar mais os lipídios, vai jogar mais lipídios para o fígado, né? E vai também passar um pouco desses lipídios para a própria LDL, que também vai transportar para o fígado nos receptores de LDL hepáticos. Bom, então, como é que a gente faz a análise laboratorial dos lipídios, né? Os exames para determinar colesterol geralmente são feitos com o paciente em jejum, então, um jejum prolongado de 12 a 14 horas. Não pode ser diferente porque o que quer se avaliar, na verdade, é a lipemia do paciente pós metabolismo intermediário mais imediato, né? O que realmente sobra dos lipídios dele. Bom dia. É necessário que o paciente se abstenha de álcool 72 horas antes do exame, porque o álcool pode interferir na precisão da medida. Nenhuma atividade física vigorosa deve ser realizada 24 horas antes do exame. Por quê? Porque o exercício intenso poderia mascarar os resultados, uma vez que os músculos poderiam captar muitos lipídios livres, com muito mais velocidade, interferir no resultado do exame. Não ser uma medida de equilíbrio, isso é uma medida onde o exercício físico diminuiu muito os lipídios e isso não constituiria, quer dizer, não refletiria o metabolismo usual do paciente. E, se possível, suspender alguns medicamentos que afetam os resultados, né? Salicilatos não são bem-vindos, né? Alguns anti-inflamatórios não são bem-vindos para os resultados de lipídio, tá? Se o cara toma estatina, usualmente não precisa suspender, não. Então, amostra soro ou plasma heparinizado. Lembra, né? Soro é o sangue sem fibrinogênio, né? Plasma sem fibrinogênio é o soro, tá? Métodos. Lieberman e Bouchard, que é uma cor verde ou verde azulado na reação, geralmente envolvendo ácido sulfúrico e anidrido acético. É um método antigo que sofre interferência principalmente de bilirrubina.
Então ele foi caindo em desuso, porque algumas amostras, pacientes ictéricos e tal, dava resultados errados na medida de lipídios. Então foi desenvolvido o método de Abel-Kendall, que é um método em multietapas, que é uma melhoria bastante grande do método anterior, né? E acaba com essas interferências de pigmentos do sangue, né? Como bilirrubina, que envolve, na verdade, uma saponificação do éster de colesterol utilizando bases fortes, como NaOH. Aí faz uma extração com éter de petróleo, né? E depois pega o que foi extraído e coloca para medir com ácido sulfúrico, o mesmo método mais ou menos anterior. Aí os resultados são mais limpos, né? Então o que deve cair em concurso geralmente é esse método de Abel-Kendall, que é o mais atual. Então como é que funciona? Também tem os métodos enzimáticos, usando colesterol oxidase, né? Qual é a ideia? Está aqui o éster de colesterol, que é na verdade o colesterol com uma ligação éster em relação a um outro ácido graxo. Pode ser palmitato, pode ser oleato, né? Aí sofre uma hidrolase bacteriana, sofre uma clivagem aqui, solta o ácido graxo e fica o colesterol. Aí você pega esse produto e coloca em presença de colesterol oxidase comprada, né, comercial. No laboratório de análises clínicas sempre tem. Aí a colesterol oxidase faz, na verdade, uma cetona no grupamento 3, que é um OH, que é uma hidroxila, ela vira uma cetona chamada de colestenona. E é isso que, né, promove uma liberação de uma molécula de água oxigenada. Essa água oxigenada, então, pode ser utilizada, né, por uma peroxidase, né, para fazer a peroxidação da 4-amino-antipirina, formando esse corante aqui, que é o corante quinonimina. E esse corante a gente mede a 500 nanômetros no espectrofotômetro. E é muito bom, muito bem quantitativo. Está calibrado, uma reação bem calibrada, você consegue determinar o colesterol total a partir da formação desse produto colorido. Entendeu? Tanto faz, os dois métodos são usados no laboratório atual, o Abel-Kendall e o método enzimático. Bom, aí vem, em geral, é bom saber os valores de referência, né? Quais seriam os valores esperados para um comportamento homeostático, né? Então, como eu falei, mesmo os métodos enzimáticos também estão sujeitos a alguma interferência de outros compostos. Então, bilirrubina é sempre ruim, né? Paciente quitérico, sempre é bom dar uma limpada na amostra antes de colocar para medir. Ascorbato é ruim, hemoglobina também pode atrapalhar, por causa da cor da hemoglobina. Né? Usualmente dar uma leve centrifugada na amostra pode ajudar, mas não é usual fazer isso. Esse tipo de reação não se mostra inteiramente específica para o colesterol, já que outros ésteres de hidroxil, né, como, por exemplo, citosterol, que é um lipídio de origem vegetal, podem dar interferência positiva. Só que na amostra de plasma humano praticamente não existe citosterol. Então essa interferência não é muito levada em consideração. Tá? Então aqui nos valores de referência, estabelece que ótimo é abaixo de 200 de colesterol total. Tá? Mas na verdade nós vamos ver que a coisa mais importante é a relação entre colesterol total e LDL, colesterol total e HDL, que é o que vai definir, né, se o cara está com perfil lipídico positivo ou não. Porque o colesterol total, ele usualmente é considerado bom abaixo de 200, entendeu? Abaixo de 200 é um fator de risco menor para o desenvolvimento de problemas cardiovasculares. Mas assim, dependendo da idade do paciente, um valor de 220, que seria considerado limítrofe, é perfeitamente aceitável. Tá? Só não pode ser muito maior que 300, né? Que o limite é 240, mas maior que 300 começa a ficar difícil. É melhor recomendar ao paciente o uso de uma metodologia de limitar o colesterol, como inibidor da HMG-CoA redutase, que é a estatina, ou mesmo o consumo de fibratos, né? Ou moléculas como ezetimibe, que diminuem a formação dos ácidos biliares hepáticos e com isso vai diminuir também, né, o trânsito de lipídios,
que vem da dieta, que vai diminuir a absorção. Uma outra opção é tratar o paciente com esses orlistates, né? Não sei se vocês sabem o que é isso, né? São inibidores de lipase intestinal, mas eu sou totalmente contra porque torna a pessoa dependente desses remédios e dependente de um comportamento muito estranho, porque o cara não tem tempo para ir ao banheiro. Perde completamente o controle, né? As fezes ficam muito cheias de lipídios, tem uma estatorreia muito grande, o cara não consegue segurar as fezes, não consegue conter. Então, a aderência desse tipo de medicamento é muito complicado.